e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Segunda aos Coríntios, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. Então, vamos repetir. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não somos melhores do que ninguém que está lá fora, que está na vida mais devassa, mais suja. Não. Fomos alcançados pela misericórdia. Fomos alcançados pela graça. Então, tendo esse ministério, temos que rejeitar as coisas que por vergonha se ocultam. Não acredito. Aquele crente, aquele irmão, aquele pastor. Então, se tem alguma coisa, eu tenho falado, que está na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que se for descoberta, vai nos trazer vergonha, temos que rejeitar. Confessar para que seja resolvido. Se é com Deus, é só com Deus. Se é com o homem também. Porque o filho pródigo falou, eu pequei contra o céu e perante ti. Então, ele pediu perdão a Deus e ao pai, que ele tinha errado contra o pai. Somos nós também, devemos de colocar a casa em ordem. O Paulo fala aqui uma coisa para nós, a Timóteo, 2 a Timóteo 2,15. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Gosto de explicar aqui o a Timóteo, que o Timóteo não escreveu carta, quem escreveu foi Paulo, a Timóteo. 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor, e se eu tiver alguma coisa que me envergonhe, se apresente a Deus. Para quê? Para Ele mudar aquela situação, para Ele mudar isso. Eu contei que antes de eu entrar na igreja, eu estava num alcoolismo muito forte, muito bravo mesmo, mas tem um momento que já viu assim, a ficha cai, você, rapaz, tem que arrumar um trabalho. Jovem, eu fui subgerente de uma livraria em Copacabana. Agora eu estava querendo entrar numa metalúrgica. Era uma fábrica de máquina de escrever, de peças de máquina de escrever, chamada Hamilton, lá no Rio de Janeiro. Era o sonho de todo rapaz, todo mundo trabalhar naquilo. Por quê? Porque era pertinho, entenda bem, muito perto de casa. E a metalúrgica pagava mais do que até na livraria. Eu, na livraria, como sujeito, não ganhava o que ganharia lá. Mas quando eu fui, aí passei na entrevista, tudo certo. Quando chegou no exame médico, eu fui reprovado. Por quê? Tomava tanta cachaça no dia anterior, bebi tanto cigarro, tudo, a pressão estava alta. Mas eles não me dispensaram, não. Olha, o Jaime, nós vamos te dar um remedinho, 15 dias depois você volta aqui. Não beba. E a pessoa ficar 15 dias sem beber, né? Mas consegui. Sábado no trabalho. Quando eu voltei lá, tudo normal, versão de garoto, e assim, tá tranquilo. Me aceitaram. Mas o que tem a ver isso com a mensagem? Se eles fizerem isso comigo, imagine Deus. Ele não vai te reprovar. Ele vai te dar um remedinho também. Ele vai te dar também, entenda bem, um jeito. Ele dá. Como é que é isso? Você vai diante de Deus como você está. Nós não podemos fazer como fez Adão. Lembra de Adão? Lá no Gênesis capítulo 3, versículo 7 em diante. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 8. E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do seu Deus entre as árvores do jardim. 9, cômico isso. E chamou o Senhor Deus a Abrão, dizendo-lhe, onde estás? O que ele está dizendo? Não se esconda de Deus, ainda que você esteja nu. Sabe por quê? Deus não queria condenar, Deus não sabia que Adão estava nu? Sabia. Aí ele interroga Adão, e ele pergunta para Adão, 10. E Adão diz, e ele disse, eu ouvi tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Olha o 11 que ele diz. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Ué, Deus não sabia? Sabia, mas ele queria o quê? A confissão. Lembra da primeira parte, quem fala? A verdade, manifesta a justiça. E ele diz assim, olha, quem te mostrava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? 13. E ele diz, versículo 13. Não, 12 primeiro, desculpa que eu pulei para o 13. Então disse Adão, a mulher que me deste de companheiro, ela me deu da árvore e comi, passa para nós. Aí ele vai dialogando, chegando até chegar a mostrar toda a verdade ali. Aí o que ele fez com Adão?
Ele trouxe uma túnica de peles para Adão. Ele não queria Adão de nu. Deus não quer você nu. Deus não quer você despido. Porque quando você peca, você é despido da glória de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Mas quando você crê na justiça, crê na misericórdia, não esconde, não esconda. Tem alguma coisa que está escondida, que se for revelada vai me trazer vergonha, eu devo falar quando eu me apresentar a Deus primeiro, e repito, se foi contra alguém, me apresentar a pessoa também e pedir perdão. Por quê? Porque todos nós estaremos diante de Deus um dia. Todos nós vamos comparecer ao grande tribunal. E podemos perder a eternidade. Olha o que o Daniel falou, capítulo 12, Daniel, versículo 2. Daniel, chamado quarto grande profeta, 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros vergonha eterna. Porque o que não for revelado agora vai ser revelado lá, no grande tribunal. Então tem que ser revelado agora. Mas não tem que ser revelado, é você, que o Paulo falou aos Coríntios. Tem alguma coisa que está oculta, mas que se for revelada vai nos fazer vergonha? Não, vamos acabar com isso. Vamos resolver, porque ele é misericordioso, mas o homem não é, pastor Jair. O problema do homem, você vai fazer a sua parte. Você não vai se esconder, você vai acreditar na misericórdia de Deus. Ainda, lembra que eu falei do Isaías? Volta no Isaías, que é o primeiro dos grandes profetas, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Eu falei que o cachorro hoje conhece seu dono, não conhece? Quem tem cachorro em casa aqui? Cachorro não te conhece? Até o teu cheiro. E tem ciúme. Tem, se às vezes alguém pega alguma coisa do tutor dele, né? Quando isso aí tem dono, é verdade. Eu brinquei que eu morava aqui na Vila Buarque, que é aqui do lado, né, perto da Santa Casa, e o meu cachorro era uma cachorra. Sempre que eu chegava em casa, ela latia. Eu ficava preocupado, eu falei com a vizinha assim, puxa, o pessoal deve incomodar. Não, ela não late não, pastor. Mas não, só quando você chega. Ele disse, mas eu solto do carro, ela já está latindo. É porque ela sente, ela tem um olfato muito forte, já sentia. Mas por que eu estou falando isso? E parece que nós não conhecemos Deus. Olha o que ele vai falar no 18. Versículo, vinde então e aguirme, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Pode ser pecado encardido mesmo. Deus vai mudar essa história. Creia nele, conheça a justiça dele, o amor dele. Ele não está condenando, mas ele diz, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão o quê? Como a branca lã. Acredite nesse amor, que se apresente a Deus e não esconda nada dele, não esconda de maneira alguma. Creia nesse amor que está acima do nosso entendimento, creia nessa misericórdia e não vá para a eternidade que todos nós podemos passar. Eu dei a mensagem essa semana sobre a igreja poderosa. Deus está na congregação dos poderosos, mas não é só quem expulsa demônios, quem ora pelos enfermos, é quem consegue crer na misericórdia de Deus para ele e para o próximo. Nunca esqueça disso, né? Porque pimenta nos olhos dos outros, refresco. A misericórdia que eu quero para mim, eu quero para o outro. Sempre lembro da mocidade, da igreja, que fez uma peça, que a menina encontrou um profeta, o Isaías, e disse assim, profeta, eu não creio no evangelho dessa maneira, o cara rouba, mata, não sei o que, depois se arrepende e vai para o céu. Aí passa uma cena de um rapazinho, né, que está furtando, cometendo um furto, empurra uma mocinha e tira os pertences dela. Aí ela disse, está vendo isso aí? Esse cara tem que queimar no fogo do inferno, esse cara tem que morrer. Só que depois ele tira o capuz. Quando tira o capuz, quem era o rapaz? Era o irmãozinho dela. E o profeta, e agora ele vai para o inferno? Você quer que seu irmão vá para o inferno? É, mas ele sempre foi tão bonzinho, né? Quer dizer, nós queremos misericórdia para nós, para os outros não. Então, vamos que não fosse o irmão dela também, que ele se arrependa. É a mesma culpa, o irmão dela se arrependa. É o que nós temos que querer para todos, que eles se arrependam, porque essa é a vontade de Deus, que todo homem se arrependa e venha o conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4, o que diz lá? 1 Timóteo 2,4, diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, vontade de Deus. Então não podemos deixar para outro. Vá a Deus, creia na misericórdia dele. Voltando na segunda carta aos Coríntios 4:2, então ele diz para nós,
Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Sabe o que quer dizer astúcia? Malandragem, picaretagem. Não faz isso. Nem falsificando a palavra de Deus. Tem gente que gosta, irmão, gosta de impressionar. Não, porque não é desta maneira, porque aqui tem a formação etimológica, aqui tem que ter um conhecimento teológico, então aí que entra com uma erudição teológica, uma erudição, entenda bem, do conhecimento secular, para impressionar. Besteira, pecado é pecado, meu irmão. Não adianta, pau, é pedra, não vai mudar. O elemento ali não muda, não adianta de maneira alguma. Não tem esse negócio. E a pessoa quer fazer, não vai. Às vezes a pessoa vê, não, mas tem que formar aqui geneticamente, não somos o quê? Oh, para de bobeira. Para com essa besteira aí de querer impressionar com conhecimento, entenda bem. Pecado é pecado, não adianta. A Bíblia diz, o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de só. Só um exemplo só. Largará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não, mas tem que entender nada, não vai impressionar, impressiona, desculpe, bobinho. E o pessoal todo mundo acha que crente é bobo, né? Não vai impressionar. Nós temos o Espírito Santo. É Ele que nos convence. Deixa o Espírito Santo falar com você, não sou eu que vou te convencer. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Mas cuidado com essas palavras persuasivas, esses argumentos persuasivos, querendo mostrar erudição teológica, secular, não sei mais o quê. Não vai impressionar. Pecado é pecado. Por que é pecado? É contra a palavra de Deus, só isso. O que é pecado? É toda desobediência à palavra de Deus. Pronto. Não estou querendo condenar ninguém, nem julgar ninguém. Estou dizendo, vinde a mim. Ele está dizendo, ainda que seus pecados sejam assim, você se tornará totalmente diferente. Essa é a palavra de hoje para você.